Eu vi um meme ontem, já vou chegar no botão de novo, mas só esse eu preciso contar. Que falava justamente disso, uma pessoa chegando na faculdade de nutrição, tá tentando começar a faculdade, e de repente na grade horária só tem como fazer edição de vídeo, como fazer marketing, o que fazer para impulsionar as redes, como, né, fazer uma boa campanha. E a mulher disse, mas a gente não vai aprender sobre química, sobre alimentos? Não, isso aí é da grade horária antiga, né? Agora é só internet. Agora é só internet. Então aí o pessoal embaixo, os nutricionistas dizendo, é verdade, a quantidade de gente que ao invés de pagar um profissional que estudou anos para saber o que fazer na tua dieta, vai lá e assiste a blogueirinha de plantão, que promete que você vai emagrecer 20 quilos em, sei lá, 2 semanas. Sei lá qual é a escala que a pessoa usa. Muito bem, fecha parênteses. Então, o desejo de status, ele fala que começa há muito tempo, essa coisa de necessidade de um status, e ele traz uma relação que eu achei muito interessante. Eu vou ler esse trechinho porque ele é bem curtinho e já conta pra nós um pouco do como é a nossa mente. É danada, né? Então eles assim, ó. Se nascemos e vivemos numa cabana insalubre, vulnerável ao vento, nos curvamos ao governo severo de um aristocrata que mora num castelo grande e bem aquecido. Mas observamos que todos os nossos iguais vivem como nós. Então a nossa situação parecerá normal. Lamentável, certamente, mas não um terreno fértil para inveja. Então, no primeiro cenário, eu sou um pobre camponês, e existe lá no topo da colina o cara que é o senhor feudal, por exemplo, né? E todos nós aqui embaixo nos unimos na nossa miséria e em falar mal dos nobres, por exemplo, né? Então, a gente está dentro de um status social de pertencimento. Segunda situação. Se temos uma casa de campo, um emprego aprazível, mas tomamos conhecimento pelo comparecimento imprudente ao encontro de ex-alunos, que alguns dos nossos velhos amigos, nada é mais forte do que isso, agora vivem em casas maiores do que a nossa, compradas com a renda de cargos mais atraentes. Provavelmente voltaremos para casa nutrindo um violento sentimento de infelicidade. Então, a moral da história aqui, e o Kahneman fala sobre isso nas teorias econômicas, né? Existem vários pesquisadores trazendo isso. Muito mais do que ganhar o dobro do que você, eu quero ganhar o mesmo ou um pouco mais do que aqueles que são parecidos comigo. E eu vou sofrer muito mais do que sofrer com a diferença de um super platô de classe social. Eu não tenho, por exemplo, inveja dos milionários. Ou dos bilionários, muito menos. Eu vou ter inveja daquelas pessoas parecidas comigo, mas que têm mais. Que são mais felizes. Que conseguiram um pouco mais, com um pouco menos de esforço. Então, é muito interessante, né? Eu achei fantástica essa analogia aqui do botão. O que tu pensa disso, Mar? Traz um pouquinho de economia para nós também. Não, eu penso que quais são os caminhos, né, para eu ter esse diferencial? Como é que eu me diferencio? E aí o que a gente vê é que qualquer um que acaba encontrando um caminho, imediatamente ele ganha junto com esse caminho seguidores. Copycats, né? Ou gente tentando fazer a mesma coisa. Isso vai ser feito de forma aberta, tá? Então esse camarada que encontrou o caminho, ele vai formar um grupo e esse grupo vai ajudar pela essa rede de influência ele se catapultar, então ele vai saber usar isso, ou isso vai ser de uma forma prescrita, a gente vai competir, né? Então tem gente, por exemplo, tem influencers, né, nas redes sociais que conseguem angariar seguidores e saber se catapultar ainda mais a partir desses seguidores. Mas são pessoas que, ok, você é um seguidor desse cara. E tem gente que fala, não, vou competir com esse cara. Eu vou querer tentar fazer a mesma coisa com esse cara. E a rede social acaba sendo ali uma miríade de pessoas, todo mundo, né, tentando também encontrar o seu espaço, que hoje é medido por número de seguidores. Tanto é que tem os memes, né? Eu vou fazer um curso para ensinar alguém a fazer um curso para ensinar alguém. Porque fazer curso na internet é o caminho do sucesso. Ou ser coach, né? É o caminho do sucesso. Imagina. Quando chega lá, então a gente está toda hora procurando, como é que é o meu caminho de sucesso? Como é que eu vou me diferenciar?
E aí, assim que você vê alguém se diferenciando, das duas uma, ou eu vou seguir esse cara, eu vou chegar para Ari, tu não precisa de alguém para te ajudar, não precisa, eu vou colar em ti, ou eu vou competir contigo. Mas a gente está toda hora, né, se comparando. Bah, me lembrei de uma coisa aqui, ó. Me lembrei desse troço. Nossa, isso aqui foi fantástico. Tu falando sobre isso, eu me lembrei do episódio 1 da temporada 3 do Black Mirror. Esse aqui vai ter que ir para os nossos referências desse episódio. O pessoal tinha a rede social do lado. Isso. Então, e nós estamos vivendo uma coisa muito parecida. Na China diz que já existe isso, né, mano? A pessoa tem um ranqueador, não sei que nome eles dão para isso, que esse ranqueador é com base no comportamento social dessa pessoa, e essa pessoa ela pode perder financiamento bancário, emprego, até mesmo financiamento de casa própria, Diz que não é disseminado, que são apenas alguns experimentos em algumas cidades, mas já tem isso. Existe a tecnologia para isso se tornar viável. Jesus amado. Nossa, isso me assusta, gente. Isso aqui pra mim é muito pior que filme de terror e de serial killer, tá? Eu acho assim, o nome desse episódio é Nosedive, né? E é sobre os perigos da sociedade em que a gente precisa da aprovação dos outros para poder ser alguém. E nesse episódio as pessoas pontuam, dão avaliações, como se fossem as 5 estrelinhas que a gente dá lá pro Uber. Só que elas fazem isso pro tio da padaria, pro cara que vai... Pra todo mundo. Você encontrou a pessoa, você vai lá e dá pra ela as estrelinhas dela. E essas estrelinhas acabam virando uma possibilidade ou não de conseguir vencer na vida. Ficou... Meu Deus, que medo dá isso. Uma polêmica a semana passada, que o Uber aqui no Brasil cancelou a licença de uso de dezenas de milhares de motoristas com base nas avaliações recebidas. As estrelinhas lá. Então é uma situação complexa, né? Porque o Uber ele tem esse embate, né? Que a justiça trabalhista quer que o Uber assine a carteira de trabalho dos motoristas, eles passem a receber pela CLT, o Uber vai contestar, etc, etc. Mas a gente não sabe se preventivamente ele já decidiu eliminar os ativos, né? Peraí, deixa eu me desligar, né, de alguns motoristas, porque se eu tiver que assinar a carteira de trabalho, eu vou ter um pool menor de motoristas. Mas isso acontece aqui no Brasil hoje. Com base nesses sistemas de feedback, você pode descredenciar, né, um conjunto de trabalhadores. Coisa que nas indústrias, né, você tem, sei lá, uma hierarquia, você tem avaliações de desempenho, né, você tem outros mecanismos por meio dos quais uma pessoa pode ser desligada do seu contrato de trabalho. Mas no caso da Uber foi um sistema de feedback parecido com esses aí. Não que você é? colocou da China. Tá louco. Que ainda não é uma regra na China, mas existe a tecnologia para. Muito bem, descobri aqui qual é o podcast da Madeleine Lasco, também para quem quiser assistir, ou a entrevista que a gente falou sobre a cultura do cancelamento, foi no podcast do Maurício Meirelles, tá, que ela fez essa entrevista, que eu achei muito boa. A gente estava na praia, né, quando a gente assistiu, e eu achei, assim, fantástica, porque eu nunca tinha, o podcast é o Achismos, né, e eu nunca tinha ouvido falar desta forma da cultura do cancelamento. Eu me lembro, sim, do período das eleições, mas isso extrapola em muito a briga de esquerda e direita no Brasil. Isso é bem mais profundo, essa raiz aí. E eu acho bastante interessante, né? Caso você não consiga ler o livro ou assistir o podcast dela, a dica que ela dá, ela não engaja. Isso aí. Não engaja. Então, se você já tem, por acaso, apareceu um hater na tua página de negócios, não engaje, não dê atenção. Eu simplesmente, se alguém vier nos odiar aqui, eu vou deletar o comentário. Mesmo porque você nem sabe se é uma pessoa real. Provavelmente não é, né? Então, assim, não faz sentido. Eu vou deletar. Se for uma coisa odiosa, claro, uma crítica construtiva, tudo se aceita, né? Mas uma coisa desrespeitosa, agressiva, deleta. Finge que não viu. Porque o engajamento, ele acaba sendo penalizado pelo próprio mecanismo da rede social. Então, claro, deleta. Não estou dizendo que é fácil fazer isso, porque tem muitos negócios que podem se inviabilizar por conta disso.